Eu sou o Renato, estou no primeiro semestre de Engenharia Mecatrônica. Sou a Letícia, também estou no primeiro semestre de Engenharia Mecatrônica. Sou o Lucas, também estou no primeiro semestre de Engenharia Mecatrônica. Oi, eu sou o Guilherme, eu estou longe do semestre de Mecatrônica, sou pesquisador do projeto EMA, trabalho com eletroestimulação distribuída atualmente. Estou aí para fechar o curso, semestre que vem vou pegar a TCC e acho que é isso. Poderia falar um pouco qual os objetivos do EMA? Sim, o EMA é um projeto que trabalha majoritariamente com eletroestimulação e a gente trabalha em gerar movimento pela eletroestimulação em pessoas com alguma deficiência motora. Então, seja uma pessoa, por exemplo, nosso atleta que a gente tem aqui, o Estevão Lopes, que tem lesão medular completa e ele pedala com as próprias pernas, participa até de competições, e o objetivo é poder alcançar uma senhorinha que às vezes sofreu uma queda e teve algum movimento do corpo, alguma parte do corpo debilitado, e a gente poder ajudá-la no processo de recuperação, no processo de qualquer que seja a deficiência motora, a gente trabalha com eletroestimulação para gerar movimento de novo. Você pode falar um pouquinho pra gente tipo, como é que o projeto foi criado? Como é que iniciou assim? O EMA começou ali por volta de 2014, 2015, como uma junção de vários projetos que já aconteciam no laboratório, e é um projeto multidisciplinar, então foi a partir de várias iniciativas separadas que se juntaram para criar o EMA e tendo como motivador, na época até hoje, essa competição aqui, o Cybertron, vou falar um pouco mais dela mais pra frente, então nasceu muito baseado nessa vontade de participar na competição. A primeira que a gente participou foi em 2016. Você pode falar um pouco mais das tecnologias utilizadas no projeto? Não precisa ser muito específico, só uma visão geral Sim. pessoal. O principal que a gente usa é a eletroestimulação, é a nossa principal área de pesquisa. Tem outros doutorandos, mestrandos que trabalham com outras coisas, mas o principal é a eletroestimulação, que é uma coisa muito semelhante, talvez alguém já tenha visto na fisioterapia, no método TENS, mas a gente eletroestimula o músculo de maneira a gerar contração. Então, a gente usa um eletroestimulador, aquele aparelho que a gente fez a demonstração, e com aquele mesmo princípio que o músculo do antebraço dele contrai gerando movimento, a gente usa isso para gerar pedalada ou movimento da remada também, a gente faz. Então, basicamente, a tecnologia principal é a eletroestimulação. Sou da Cybertron. E teria como você explicar um pouco melhor como que funciona a competição e como que a equipe atua para ter um melhor rendimento? Beleza. Cybertron é uma competição mundial, são as Olimpíadas Biônicas que a gente chama. Acontece em Zurique, na Suíça, a cada 4 anos. Inclusive, esse ano vai ter, junto com o ano da Olimpíada. E é uma competição onde a delimitação para os participantes é baseada no tipo de lesão ou de deficiência que eles têm, mas não sobre a tecnologia que eles vão usar. Então, competem empresas, competem universidades do mundo todo com tecnologias que eles criam para participar dessa competição. Então, a gente tem, por exemplo, a prova para pessoas com deficiência visual, que são tarefas do dia a dia que eles têm que fazer, abrir uma porta, pegar chaveiro, vestir um casaco, e tudo isso eles vão utilizar alguma ferramenta para ajudar. Então, teve uma equipe, por exemplo, que foi com um robozinho igual aquele da Boston Dynamics, e é uma tecnologia extremamente de ponta que não foi muito bem nas coisas simples que ele tinha que fazer. Enquanto outra equipe usou um celular e um aparelho que virava a câmera com inteligência artificial, reconhecia os objetos à frente dele, e isso eles conseguiram fazer muito bem. Então é muito interessante ver como a gente pode utilizar diferentes tecnologias para resolver problemas ou dificuldades do dia a dia. A nossa modalidade chama Fast Cycling. Fast significa eletroestimulação funcional. Então a gente usa a eletroestimulação para gerar algum movimento funcional, como pedalar um triciclo, e a categoria é para pessoas com lesão medular completa, ou seja, elas não têm nenhuma sensibilidade e nenhum movimento voluntário nos membros inferiores. Como a equipe trabalha para ter um bom rendimento no Cybertron? Hoje a gente tem uma equipe muito legal para poder fazer os treinos do Estevão. Então a gente treina com ele várias vezes na semana. A gente tem um cronograma de treinos feitos pelo nosso educador físico, a gente avalia todos os dados do Estevão, sessão a sessão, então quantos quilômetros ele pedalou, qual foi a potência média dele, todos os dados possíveis que a gente pode coletar, a gente coleta para poder analisar a melhora dele, e a gente tem um treino progressivo, onde a cada alguns meses a gente muda o treino para que ele consiga evoluir na competição. E claro, isso é a parte do Estevão. A equipe está sempre trabalhando em melhorias no sistema. Eu atualmente faço pesquisa em eletroestimulação distribuída, que é uma maneira de você
causar menos fadiga nos músculos quando você usa a eletroestimulação, e isso também é uma coisa que eu tô trabalhando para que o Estevão consiga pedalar por mais tempo na competição, ou mais rápido na competição. Então é um trabalho geral de cada pessoa na sua área, trabalhando um pouquinho para conseguir melhorar a cena como um todo, né? Melhorar tanto o sistema quanto o condicionamento do nosso atleta. Tem um giroscópio, né, que fica preso na bicicleta dele. E dependendo da posição dele, ele relaxa uma perna e contrai a outra. Você pode explicar um pouquinho melhor isso? Isso, o nome desse giroscópio é IMU, ela é um sensor inercial, então ela mede basicamente a aceleração. A gente pode usar ela para fazer várias coisas, tanto a gente usa ela, tem um projeto no TCC de amigos meus, inclusive, que usaram para ver ângulo de flexão dos membros quando você vai fazer um pulo, por exemplo. Então ela é muito útil. Aqui no EMA a gente usa atrelada ao pedal, a gente junta uma caixinha preta. Tem IMU aí, gente? Eu não achei quando fui procurar. Mas ela é uma caixinha preta que a gente coloca no pedal e basicamente a gente transforma a informação dela em ângulo. Então a informação que a gente extrai, ela é muito rica, claro, mas a informação que a gente extrai é qual é o ângulo do pé de vela. O pé de vela é essa estrutura metálica que segura o pedal e encaixa ele no eixo. Há quantos anos que o projeto vem andando? Vai fazer 10 anos agora. Foram muito tempo, muita caminhada. A gente já participou do Cybertron de 2016, 2020 e agora de 2024. A gente ficou em 8º na primeira edição, em 6º na segunda e também lutando, quem sabe, nessa edição desse ano aí a gente consegue melhorar essa colocação. E lembrando que no Cybertron, nós somos a única equipe da América Latina que compete, e a gente compete com universidades, tanto a de Zurich, né, que é a sede do evento, a gente compete com a marca do eletroestimulador que a gente usa, que é a Rasomed. Então é uma competição bem acirrada, assim, a gente compete com gente que tem muito incentivo monetário, vamos dizer assim. Perfeito. Você pode falar só um pouquinho sobre como o Estevão se sente durante os treinos? Você falou que ele tem uma preparação com um fisioterapeuta antes dessa competição. É muito importante a gente lembrar, isso é uma coisa que muita gente tem dúvida, se o Estevão vai cansar durante o treino, se ele percebe. O Estevão não tem sensibilidade nos membros inferiores por causa da lesão. Então ele não sente a perna dele mexendo e não sente a dor da fadiga que uma pessoa rígida, ou seja, uma pessoa sem lesão, sente quando está fazendo um exercício. Só que o que é importante lembrar é que a eletroestimulação é um sinal de comando para o músculo. Então quem executa, quem faz força, quem faz movimento ainda é o músculo dele. Dessa forma, o músculo dele está gastando energia. Então ele cansa, ele fica suado, ele sai do treino ofegante, porque é o músculo dele que está trabalhando. A diferença dessa eletroestimulação, da pedalada para eletroestimulação para a pedalada de uma pessoa rígida, é da onde vem o comando. Para pessoas sem lesão, vai vir do cérebro. No caso do nosso atleta, vai vir da máquina. Perfeito. E assim, vocês têm um convívio quase diário, né, com o Estevão. Ele diz que como o projeto ajudou ele a melhorar a qualidade de vida dele, assim. Com certeza, é uma coisa que ele comenta bastante. O Estevão dá muita entrevista, né? A gente recebe muita gente aqui para conhecer o projeto. E são inúmeras as vantagens que não só o Estevão relata, como as vantagens que a gente vê muito bem descritas em estudos científicos. Então, falar do Estevão em específico, a hipertrofia da perna dele, a perna dele é bem musculosa, o quadríceps principalmente bem musculoso. Em pessoas com lesão medular completa, as pernas costumam ser atrofiadas porque o músculo não trabalha, então vai ser uma perna mais fina. No caso do Estevão, só isso já gera muita diferença para ele. É uma atividade física que ele está fazendo, então melhora a capacidade cardiorrespiratória dele, melhora a autoestima dele, de estar vendo a perna se mover, de estar fazendo algo tão de tecnologia de ponta. Ele já era atleta, assim, ele é atleta de outras modalidades, mas ele fala que é muito interessante a entrada para ele no esporte, de você ter para pessoas que têm deficiência uma maneira de estar inseridas de novo na sociedade, estar inseridas no esporte, que é uma coisa negada para elas, né? Quantos jogos, tirando quando tem Paralimpíada, quantos jogos a gente vê de pessoas com deficiência? Quase nenhum, se não nenhum. Então é extremamente importante. E aí, falando um pouco sobre estudos científicos, a gente tem muitos problemas que são mitigados ou eliminados com a eletroestimulação. Então, uma coisa muito normal é uma pessoa cadeirante ela ter escara de pressão. São feridas que, como a pessoa fica sentada o dia inteiro e o músculo vai atrofiando, tem pouca camada muscular e vai machucando a pele. Então, isso é uma coisa que o exercício por eletroestimulação evita, elimina praticamente. Todas as capacidades que o exercício, todas as melhoras
para o corpo que o exercício traz, para a saúde, também acontece na eletroestimulação. Então é muito rico mesmo. Problemas de obesidade que muitas pessoas têm quando sofrem lesão, a gente trabalha isso também com a atividade física, então é muito rico. É que vocês treinam normalmente tem um simulador, né? Como que faz a transferência de quanto que ele rodou a bicicleta para o simulador? A gente tem um aparelho que chama Wahoo, é um rolo utilizado por... Tá ali? Vou pegar ele para vocês verem. Esse aparelho aqui é um rolo utilizado por ciclistas de ponta, ciclistas profissionais usam ele. E a gente, onde está a roda na trike, a gente coloca nessa catraca aqui, a gente coloca aquela corrente. Quando a gente gira esse rolo, ele vai falar qual velocidade ele está, vai falar da potência, de várias coisas. E esse aparelho se conecta ao computador e passa todas essas informações para o jogo. E a gente faz uma simulação. E como se dá a entrada de novos membros por aqui? Legal. Bom, mandando um e-mail para a equipe. Foi assim que eu entrei. Depois eu vou contar um pouco mais, mas manda um e-mail se você tiver já numa parte do curso que você tem habilidade de entrar na equipe. Manda um e-mail que a gente pode avaliar e colocar você no projeto. Manda um e-mail para o Roberto Batista, é o nosso coordenador. Perfeito. E aí vocês vão achar o e-mail dele no Lattes. E só mandar um recado pro pessoal de mecatrônica que tem interesse em entrar no projeto. Estuda. Mas agora falando, assim, esse estuda faz a gente pensar muito em fazer as matérias muito bem, tirar SS, bem tudo. E eu acho que nos projetos de extensão a gente avalia muito mais do que isso. Aqui a gente vai trabalhar com várias coisas de burocracia, por exemplo. Como é que a gente vai escrever um documento para mandar fazer uma requisição de apoio financeiro? Como é que a gente vai fazer... Nossa, é tanta coisa que a gente tem que fazer, e eu acho que isso é muito legal, agora falando para os calouros de mecatrônica. Sobre os projetos de extensão no geral, a gente trabalha com coisas muito reais aqui, com problemas muito reais. Então, quando eu falo estuda, se você vê o seu pai consertando o câmbio da bicicleta, vai lá, conserta com ele, aprende como é que funciona, porque é uma coisa que a gente usa aqui. Qualquer habilidade além dos estudos, além das matérias da faculdade, é muito interessante, porque aqui a gente está mexendo com vida real. A gente tem que lidar com pessoas, a gente tem que saber conversar. Como é que você vai conversar com o coordenador? Como é que você vai fazer se der alguma coisa errada no treino? Ou... Enfim, são problemas da vida real. Então eu acho que a mensagem que eu posso passar é... Busquem conhecimento. Brincadeira. A mensagem que eu posso passar é: criem habilidades em diversas áreas que vocês gostem, mas criem habilidades gerais. As matérias são extremamente importantes, a gente não faz muito do que a gente faz aqui sem as matérias, mas elas são ferramentas. Elas não são a faculdade, elas são ferramentas que a faculdade te dá para poder resolver os seus problemas da vida real. Então, fiquem bons do que interessar vocês, seja de bicicleta, seja de cálculo, de conversar com as pessoas, de fazer apresentação em público. Todas essas são habilidades que a galera chama de soft skills, é termo da empresa, assim, mas que são extremamente importantes. Perfeito. Você disse que estava trabalhando na área de, se não me engano, sistemas de eletroestimulação distribuída. Isso. Eu queria saber como que você utiliza os conhecimentos da engenharia mecatrônica e quais outros conhecimentos você teve que aprender para aplicar começar a pesquisar Você está isso. com perguntas excelentes hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre o PIBIC, que é o processo de iniciação científica, que vai responder a sua pergunta. Primeiro explicar o que é o meu projeto. Atualmente a gente usa um eletrodo grande para eletroestimular um grupo de músculos, que é o grupo do quadríceps aqui da coxa. E o que acontece? Isso é uma característica da eletroestimulação. A gente contrai todas as fibras do grupo muscular de uma vez, numa mesma intensidade, porque isso vai ser definido pelo posicionamento do eletrodo. Então, se eu coloco um eletrodo gigante aqui no meu braço, eu vou contrair um monte de fibra muscular de uma vez. A contração fisiológica, ou seja, a contração que vem, sai do seu cérebro, passa pela sua medula espinhal, passa pelos seus nervos e chega no músculo, essa contração é... Qual a palavra para isso? Assíncrona. Isso, ela é assíncrona. Então, quando o seu corpo faz uma contração, as fibras musculares vão contrair de maneira assíncrona. Então, essas aqui vão estar contraindo enquanto essas estão mais relaxadas, e depois muda, e depois pode mudar de várias formas. E com isso, a contração se torna menos cansativa para o corpo. Então, você fadiga menos. Então, na eletroestimulação,
todas as fibras de uma vez o tempo todo, e na contração fisiológica a gente tem uma fibra de cada vez, ou algo próximo disso. O meu trabalho é separar esse eletrodo grande em áreas diferentes e cada hora estimular uma área um pouco diferente. Dessa forma eu tenho um pouco de seletividade das fibras e eu consigo deixar uma descansando enquanto a outra está recebendo uma estimulação mais forte. Então, já que está explicado o projeto, agora falando um pouco sobre como as matérias entram nisso. Eu trabalho muito com a parte de programação por opção. Aqui no projeto a gente pode trabalhar com muitas coisas. Então, para mim, é a parte que eu mais trabalho. Tudo que eu aprendi em APC com o professor Guilherme, não sei se vocês conhecem ele, tudo que eu aprendi em APC eu uso até hoje. Boas práticas de programação, todo esse tipo de coisa eu uso. Então, a parte de estrutura de dados, que a gente pega mais na frente, eu uso. Redes também é importante quando a gente tem que se conectar com a Raspberry pela rede. A parte de eletrônica e de elétrica é muito importante a gente saber alguns conceitos básicos ou um pouquinho mais avançados de elétrica para entender como que o eletrodo cola na pele, quais são os problemas. Por exemplo, a gente sabe que a pele tem que estar limpa para que o eletrodo cole bem e passe a informação bem. Por quê? A gente tem que entender que a pele tem uma capacitância, que o contato da pele com o eletrodo gera uma capacitância, gera várias coisas que vão atrapalhar esse processo e a gente tem que fazer de maneira que atrapalhe o mínimo possível. Eu não mexo tanto com essa parte, mas quem é da mecânica vai fazer um sistema de transmissão de força, que é uma coisa que a gente estava avaliando agora. A pessoa vai ter que saber mecânica 1 e mecânica 2 muito bem, saber dinâmica de corpos muito bem para poder trabalhar com isso. Então, como eu falei anteriormente, eu acho que as matérias são ferramentas excelentes para a gente poder resolver esses problemas. Sim, entendi. Bom, para mostrar um pouco para vocês do nosso sistema, essa aqui é a trike, ela é um triciclo, a parte mecânica. A gente consegue direcionar ela aqui, freios, e eu vou explicar um pouco da parte mais importante do projeto, que é a parte de eletrônica. Aqui atrás a gente tem o nosso eletroestimulador, eu vou tirar aqui para mostrar para vocês. Ver se está pegando ele bem na câmera, está focando? Esse é o nosso eletroestimulador que a gente usa hoje. Ele é o que envia os sinais elétricos para a perna do Estevão efetivamente. Então a gente vai puxar cabos daqui, colocar em eletrodos e esses eletrodos vão na perna do nosso atleta. Todo esse sistema de controle é realizado por uma Raspberry Pi, que está aqui dentro também. Basicamente tem um computador embarcado aqui dentro que vai receber todas as informações e falar o que tem que acontecer. E aqui a gente tem uma telinha, só um display, para que o atleta possa ver a intensidade de corrente, velocidade. Aqui a gente tem botões para controlar, olhando o display, o computador que está aqui. E por último, a gente tem o MMU, que é um sensor inercial, já foi explicado anteriormente. A gente cola ele aqui e ele vai falar sobre qual é a posição do pé de vela. Então, a gente consegue ver aqui. Quando o pé de vela está nessa posição, a perna esquerda está flexionada, ela tem que esticar, certo? Ela tem que estender. Então, na hora que o sensor percebe que a perna está nessa posição, ou melhor, o pé de vela está nessa posição, ele vai ativar essa perna, o movimento dessa perna vai empurrar o pedal e mudar o ângulo. Na medida que o ângulo muda, a gente vai receber uma nova informação que é: desliga a estimulação dessa perna, liga a estimulação da perna direita e empurra o pedal. E com isso a gente faz o movimento cíclico da pedalada. Então, só para ficar claro, vocês ainda não viram tanto disso, mas a parte de controle é o que a gente está fazendo aqui. Então a gente tem um computador, que é o cérebro, que executa o controle, um atuador, que é o eletroestimulador, que vai efetivamente enviar sinais elétricos para a perna, e um sensor, que é o que vai dar informação para o computador saber o que ele tem que fazer. O sensor fica aqui, manda a informação de novo para o computador escolhe se ele tem que estimular a perna esquerda, direita ou não estimular, e isso se repete de maneira cíclica. Vocês vão entender daqui a alguns semestres que esse é o sistema básico de controle. Então, é isso sobre o sistema. Como a gente viu durante a entrevista, o M é pioneiro nessa tecnologia, nesse tipo de tecnologia no Brasil. E além disso, ele também ajuda na mudança de vida de milhares de pessoas, não só do Estevão, mas de toda a comunidade do Brasil. O trabalho foi bem interessante, já que alunos da engenharia mecatrônica nos apresentaram uma aplicação concreta da engenharia mecatrônica, que é a Ematrike. Então, além de muito interessante, foi encantador. Acredito que foi um dos melhores momentos do trabalho. Uma das coisas que eu achei interessante durante a entrevista foi a necessidade de mostrar como diversas áreas do conhecimento se integram para resolver um problema real.
Então, a equipe é composta desde profissionais da área de engenharia até profissionais de fisioterapia e educadores físicos.